Como a alimentação afeta a nossa vida, né? Se a gente fica com fome, já fica irritado, incomodado. E se algo não cai bem ali no estômago, pior ainda. Mas problemas que são mais insistentes às vezes acontecem, né? No entanto, os sintomas podem se confundir aí com várias doenças. E agora a gente fala de uma tal de disbiose intestinal. Você já ouviu falar? Então a nutróloga Lara Metzer está aqui comigo e explica pra gente. Tudo bem, Lara? Seja bem-vinda. Olá, Gisele, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Então, a disbiose é um assunto bem interessante, não é? E o mais interessante é que um dia quem imaginou que a gente falaria do intestino, né? Pois é, né? E diz que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Isso. Eu ia falar da batata da perna, mas a batata da perna é o nosso segundo coração. Isso. E o intestino é o nosso segundo cérebro. Você sabe que 90% da serotonina produzida no organismo da gente, ela é produzida no intestino e levada ao cérebro. E a serotonina é aquele hormônio que faz bem para o corpo, causa bem-estar. E a dopamina também, 50% dela é causada por isso. Então, a alimentação não é só por um fato de se sentir bem nutrido, é muito mais que isso. É a saúde, muito além, né? É a saúde mental. Perfeito. Doutora Lara, vamos falar dos sintomas? Quais são os sintomas que a gente pode tentar identificar aí essa disbiose intestinal? Na verdade, a disbiose intestinal é mais fácil falar das causas. Porque quando a pessoa tem realmente disbiose, a grande maioria tem e não sabe. Porque o que causa disbiose intestinal? São antibióticos, como a gente falou, a má alimentação, né? A alimentação inadequada, falta de líquidos, muitos alimentos processados, algumas doenças também intestinais. Então, tudo isso causa um problema bem sério. A gente tem aqui uma lista, né, que a gente pode aí destacar como as causas, então, da disbiose. Sim, os anti-inflamatórios também, né, que as pessoas usam tanto, diclofenaco, ibuprofeno, que é tão usado e faz tanto mal para a saúde. Que hoje até é proibido comprar livremente na farmácia, né? Mas, às vezes, pega da vizinha, pega da prima. Exatamente. As pessoas não têm a noção que é a disbiose. A gente no intestino tem a macrobiota intestinal. A macrobiota seria a flora intestinal que as pessoas conhecem melhor, né? Certo. Então, essa flora intestinal, quando ela é prejudicada por antibióticos, alimentos processados, como aqui diz, o que acontece? Destrói as bactérias boas do intestino e fica as bactérias ruins. O intestino da gente tem em torno de 500 tipos de bactérias, mais ou menos em torno de 1 trilhão de bactérias a gente tem no intestino. Então é muita coisa. E essas colônias, tem colônias boas e colônias ruins. A gente está vendo aqui uma imagem quando a gente pode encontrar essas colônias boas e ruins, né? Isso é mesmo. Isso que acontece quando a gente toma um remédio, por exemplo, os antibióticos sem prescrição médica ou aquelas causas que você citou antes. É isso que acontece, a gente perde as bactérias boas. Sim, até mesmo com a prescrição médica, indicado, você precisando tomar, você vai destruir a sua flora intestinal. Sim. Por isso que o recomendado sempre, após você tomar um antibiótico, é sempre repor a flora intestinal. Tem alimentos que ajudam a repor. Tem os pré-bióticos, os probióticos e também tem alguns remédios que vêm com essas bactérias boas para ajudar a repor a flora intestinal, né? Então, é bem diferente do que as pessoas pensam. Ah, meu intestino, né? Eu como, meu intestino se vira. Ou tem pessoas, por exemplo, às vezes que tomam coisas laxantes para soltar o intestino, né? Para não engordar. Então, essas coisas laxativas também prejudicam muito a flora intestinal. Então, assim, tem que ter um equilíbrio muito grande. Você que ter esse cuidado com a tua alimentação. O que ajuda a gente a identificar a disbiose? Sintomas mais claros disso? Sim, a pessoa tem distensão abdominal, às vezes tem muitos gases, pode ter intestino preso, intestino solto, indisposição. Como eu falei, às vezes alguns tipos de depressão podem ser por isso, né? Também pode? Pode, porque como o intestino tem uma ligação muito grande com o cérebro, então tudo que é produzido no intestino vai diretamente ao cérebro. Então alguns tipos de depressão, de ansiedade, eles falam até em alguns tipos de autismo, tem muito a ver com a alimentação. Por isso que às vezes pacientes autistas vão em nutrólogos para modificar a alimentação, por esse motivo, porque na verdade ele vai alterar toda a flora intestinal que vai ajudar a criança a funcionar melhor ou o adulto. Sim. Tem mais de sintomas pra gente ou são só esses? Tem mais, olha lá, desnutrição, irregularidades na evacuação, acne e humor instável. O humor instável seria isso também. Também, tudo ligado ao cérebro, às vezes cerebrais. Perfeito.
Como é que a gente identifica uma mucosa saudável de uma não saudável? Como é que a gente consegue, só com o exame, obviamente, mas diante dos sintomas a gente pode ficar alerta? A mucosa, na verdade, não é avaliada. Os estudos que tem são em cima mesmo das fezes, tá? Eles têm vários estudos em cima das fezes de animais, até de humanos mesmo, experiências que fizeram. E aí eles conseguem encontrar as bactérias que contém cada indivíduo, e aí conseguiram separar e ver o que prejudica o organismo e o que ajuda. Então, essas bactérias más, além de todo esse desconforto, elas podem causar câncer, além da depressão que a gente falou, ainda podem causar o câncer e doenças autoimunes, né? Como alguns tipos de doença, artrite reumatoide, né? Alguns tipos de doenças. Então, é importante esse cuidado, porque o que você está comendo não é só estar nutrindo o teu corpo, o teu intestino está recebendo. E ele está mandando diretamente para o teu cérebro. E isso as pessoas nem imaginavam que existia, nem nós médicos. Isso foi descoberto há pouco tempo e ainda está sendo estudado muita coisa. Perfeito. Como é que a gente faz para diagnosticar se é realmente essa tal desbiose ou a gente vai encontrar outras doenças que podem ser similares? Na verdade, a desbiose não é feito um diagnóstico de exame laboratorial ou de imagem. O que você faz? A pessoa pode ter os sintomas e você vai avaliar como é que é a alimentação dela no dia a dia. Você vendo a alimentação que a pessoa tem, você já vai imaginar que tipo de bactéria que a pessoa tem no intestino. Porque se ela come alimentos muito processados, muitas carnes, essas coisas que apodrecem mesmo no organismo, são bactérias de um tipo. A pessoa que come mais frutas, verduras, tem uma alimentação mais regrada, tem outros tipos de bactérias. Por isso que um indivíduo tem bactéria totalmente diferente do intestino do que do outro. Por isso que é o importante você avaliar a alimentação da pessoa. Por mais que a pessoa não tenha queixas, se ela tem uma alimentação que você vê que não está bacana, com certeza ela está tendo bactérias no intestino que não são legais e tem que ser feita a troca. Que a gente fala a troca, que seria essa reposição. E também as pessoas que têm uma alimentação adequada, mas às vezes tem queixa, você tem que avaliar se tomou algum antibiótico, se tomou algum anti-inflamatório, que hoje em dia é tão comum. Então, na verdade, hoje em dia todo mundo tem uma desbiose. Alguns mais, alguns menos. É difícil realmente quem tenha uma flora intestinal boa e intacta. A gente come tudo tão errado, né? Faz tanta coisa errada. Inclusive, tem aqui os fatores que desequilibram a nossa flora intestinal. E aí, quem é que não vai levantar a mão aí? Eu quero só ver. Doutora, por favor. Sim, bom, o cigarro, né, a gente realmente não precisa nem falar, porque a fumaça do cigarro mesmo, ela já é prejudicial para o estômago, então o estômago já começa a produzir ali o ácido clorídrico e vai para o intestino, só aquele ácido, e ali já prejudica as bactérias intestinais, tá? Os agrotóxicos também estão diretamente ligados, porque eles são muito tóxicos para o organismo, porque o lugar que absorve no corpo da gente os nutrientes não é o estômago, é o intestino. Então, essa ideia, eu vou comer meu estômago dói. O estômago dói porque ele produz ácido, mas ele só prepara o bolo para ir para o intestino. É o intestino que vai absorver determinados tipos de vitaminas, é o intestino que é o responsável por tudo isso. Por isso também, quando a pessoa faz uma cirurgia bariátrica, que eles falam que retira um pedaço do intestino, a maioria tem problema de desnutrição, porque é retirada bem a parte do intestino que absorve as vitaminas, o cálcio, né? Tudo que é absorvido é retirado. Então, vamos continuar falando disso, né? A cerveja, o álcool também. As pessoas falam, uma cervejinha não faz mal. Faz sim, o álcool prejudica muito o organismo. Qualquer quantidade? O álcool, na verdade, as pessoas às vezes falam, uma taça de vinho faz bem todo dia. Mas o álcool é prejudicial. Eu, na minha opinião, no meu entendimento, é prejudicial sim, tá? Não que você não possa tomar, mas você tem que estar consciente que aquilo não está fazendo bem pro teu corpo. Então, quanto menos, se a gente não conseguir evitar, melhor. Quanto mais evitar, melhor. Olha lá. Batata frita, hambúrguer, esses fast food, refrigerantes. Da vida. Refrigerantes em geral. Tudo isso também, como eu falei, eles são processados. Então, a bactéria que você começa a produzir no teu organismo são bactérias que não são legais, tá? E estão, assim, extremamente ligadas ao câncer. E aí, cuidar de tudo isso, de fato, só volta pro contrário dessa tela, né? Uma alimentação saudável, ingerir menos álcool. Sim, a orientação é sempre... Tem cura, né, é o que eu quero dizer. Sim, tem. A orientação é sempre, qualquer pessoa pode fazer em casa. São os pré-bióticos e os probióticos. O que é isso? Probióticos são os iogurtes. Iogurte coalhada, iogurte natural.
Então, eles têm uma quantidade de bactérias bacanas para o intestino, bactérias boas, tá? Que elas são fabricadas para isso. Então, esses probióticos, eles ajudam muito a repor essa flora intestinal e refazer. Outra coisa legal são os pré-bióticos, que seriam as fibras insolúveis, que passam pelo estômago, que não são absorvidas no estômago e no intestino, que elas vão ser processadas, digeridas e retiradas as vitaminas. Onde a gente acha essas fibras? São fibras, a biomassa de banana verde, são fibras mesmo que você você encontra até às vezes em remedinhos, né? Elas ajudam bastante. Vem escrito fibra insolúvel, ou mesmo na alimentação, você já começa a encontrar, se você joga na internet, vai ver uma porção de coisas que tem fibras insolúveis. Perfeito. Doutora Lara, obrigada por estar aqui com a gente, nos ensinar mais um pouquinho dessa sabedoria. Obrigada a vocês. Obrigada, Lara.